ouvinte, bom dia. Bom dia para você que está aí ligadinho, ligadinha, logo às 5 da manhã no nosso programa. Você que já conhece o Integrando, você que já nos conhece, né? Eu sou o Sidney Rosa. Para você, né, que não conhece, já sabe, né? Mas você que não conhece, para você que está ouvindo aí a primeira vez, a gente tem sempre ouvintes chegando pela primeira vez. A gente sempre recebe mensagens lá dizendo, né, que alguém indicou, que alguém comentou, e aí a pessoa fica ali esperando para ouvir as nossas mensagens aqui, o nosso bate-papo. Eu sou o Sidney Rosa, a Inês Leão, né, administra junto comigo o Instituto. Normalmente ela faz o programa aqui comigo, né, não tem vindo esses últimos tempos, mas tem momentos em que nós fazemos os dois juntos e muitas vezes a gente traz um terapeuta para falar do seu trabalho, para dar o seu recado, né? E hoje estou por aqui. Então, para você que está ouvindo aí pela primeira vez, se prepare para anotar. Daqui a pouquinho eu já vou te passar aí os nossos meios de contato para você poder entrar em contato com a gente lá no Instituto, né? Nós estamos na Zona Norte de São Paulo, estamos pertinho do metrô Tucuruvi, até o Instituto, 5 minutinhos caminhando devagarzinho, né? 5 minutinhos você está no Instituto, é bem pertinho mesmo. Então se prepare aí para anotar, daqui a pouquinho eu já vou te passar, né? A ideia do Instituto é que nós, no mesmo espaço, a gente tenha reunido lá mais de 10 terapias, mais de 10 terapeutas, para que você possa se reencontrar, né? A gente fala muito disso, da necessidade de nos integrarmos, de nos reintegrarmos conosco mesmo, né? O ser humano, via de regra, é um ser humano fragmentado, é um ser humano ele vai se fragmentando ao longo da vida, né? Há uma necessidade, inclusive, é natural isso para a existência, né? A gente vai se ajustando às necessidades da vida, né? No trabalho eu tenho as minhas necessidades, então eu preciso ter uma forma de agir, uma forma de conduzir que é diferente daquela que eu tenho na minha casa, com a minha família, com os meus filhos, que é diferente daquela que eu tenho com os meus pais, com os meus irmãos, né? Isso é natural, é normal que nós nos ajustemos, né? E quanto mais flexibilidade a gente tiver para isso, melhor. Isso não tem nada de errado, né? Eu preciso de ter essa flexibilidade. E eu vou aprendendo coisas, né? A gente vai aprendendo coisas, a vida vai, de certa maneira, nos informando, nos ensinando. E isso vai fazendo com que a gente vá se fragmentando. Hoje a gente pensa de um jeito, amanhã de outro, e amanhã de uma outra forma. E muitas vezes eu fico na dúvida, né? O que é que está certo, o que é que não está? E isso vai colaborando com esse processo da fragmentação. E em algum momento dessa existência, eu preciso me reencontrar. Eu preciso me reencontrar com a minha essência. Eu preciso entender quem realmente eu sou. Eu preciso me descobrir novamente, né? Porque eu vou me perdendo de mim mesmo. A minha essência não vai mudar. A minha essência é única, é uma só. Eu vou crescendo, aprendendo, eu vou me fragmentando, sim, mas em algum momento eu preciso me reencontrar, né? Eu preciso entender por que eu estou vivenciando, por que no meu dia a dia eu tenho sido tão amargo, tão nervoso, tão irritado, né? E aí eu lembro que lá na fase infantil, quando criança, eu era alegre, solto, brincalhão. E por que agora, depois de alguns anos, eu tenho essa cara mais fechada, mais amarrada, né? Por que isso, né? As dificuldades da vida, ok, isso é para todo mundo assim, são os nossos aprendizados, é aquilo que a gente vai passando e vai aprendendo, mas por que eu me separei tanto da minha essência, né? Por que eu não estou deixando essa minha essência conduzir os meus dias? Por que eu não olho para essas questões todas com maior leveza, com um pouco mais de doçura, né? Por quê?
porque eu vou, de novo, me fragmentando. Então, a ideia do Instituto, e a gente conversa muito isso, eu e a Inês, que administramos o Instituto, a gente fala muito disso, né, que é uma das nossas missões, né, de vida, de contribuir de alguma maneira para que você possa se reconectar com você, se reconhecer, né? Se autoconhecer. Como é que você vai conseguir se reconectar? Como é que você vai conseguir fazer isso? Através do autoconhecimento. À medida em que você for se autoconhecendo, à medida em que você for entendendo melhor sobre você, você consegue voltar, você consegue se reconectar com a tua essência. Essa é a ideia, né? E no Instituto Integrando a gente reúne terapias e terapeutas para te ajudar nesse processo do autoconhecimento. Essa é a ideia, né? Essa é a nossa filosofia, essa é a nossa missão de contribuir com você no teu processo de autoconhecimento. E aí você precisa, de fato, se permitir, né? Você precisa se permitir, você precisa, é importante que você entenda a necessidade de se olhar, de olhar para si, olhar para olhar para dentro de você, né? Voltar a se olhar. A gente começa a olhar muito o externo, a gente começa a olhar muito os outros e a gente não se percebe o quanto a gente não está se olhando, o quanto a gente não está se dedicando a nós mesmos, o quanto a gente não está se amando, o quanto a gente não está gostando da gente mesmo, né? Então, passamos aí, né, nessa semana tivemos aí o Dia dos Namorados. Claro que é absolutamente comercial, é uma data assim como tantas outras, né, comerciais, mas que ela remete, né, às nossas reflexões. Então as pessoas ficam mais reflexivas, aquelas que estão nos relacionamentos ficam felizes e se encontram e fazem coisas bacanas, e aquelas que não estão fazem reflexões, ficam muito bravas ou não, né? Mas é o momento de fazer reflexão, né? São datas que nos trazem essa reflexão. E aí a gente tem que olhar para isso, né? O quanto a gente não olha para nós mesmos, o quanto a gente não está gostando da gente mesmo. Como é que alguém vai gostar? Se eu mesmo não estou gostando de mim, se eu mesmo não estou se dando bem comigo mesmo, não estou me dando bem comigo mesmo, como é que eu posso conseguir me dar bem com alguém? Como é que eu posso liberar essa energia? Como é que alguém pode me enxergar para eu ter um relacionamento bacana, né? Porque é isso que funciona, é dessa maneira. É a minha própria energia, né? A densidade da minha energia que me bloqueia, que bloqueia para que as pessoas me vejam, né? E não importa se a pessoa é bonita, feia, mais feia, mais linda ou não, ela se bloqueia pela energia, a energia que ela movimenta, a energia que a conduz, né? Isso nós não percebemos, não é todo mundo que enxerga, mas sente, de alguma maneira a gente sente. Esse processo energético é muito bacana, né? Muito importante, mas ele é complexo, porque você vai perceber a energia do outro, você vai perceber a energia do outro, né? Então, e é importante que você consiga entender isso, de que maneira lidar com isso, como lidar com você mesmo, né? De que maneira você só vai conseguir fazer isso se você se conhecer, se você se propor a se autoconhecer. Senão você não vai conseguir, né? Então existem várias terapias, né, no Instituto, vários terapeutas. Você que está ouvindo aí pela primeira vez, daqui a pouquinho eu já vou te passar os contatos. E você poderá ligar para nós, né, tanto para mim quanto para a Inês, e a gente vai agendar com você uma sessão de meia hora, 40 minutos, para que você relate aí a sua queixa e a gente possa te orientar de alguma maneira, né? É uma avaliação, uma sessão gratuita, que basta que você ligue e a gente faça o agendamento para a gente poder te dar essa orientação. A gente reúne no Instituto desde as terapias mais antigas, como o tarô, por exemplo, né, que é uma das mais antigas,
até terapias mais novas, barras de Access, reconexão, cura reconectiva, Theta Healing, né? Nós temos também as mais modernas e não tem uma terapia que seja melhor do que a outra. Tem aquela que vai servir para você, para o teu momento atual, pela tua questão atual. Qual é o teu momento atual? Então vai ter lá uma terapia que vai servir para você. E se a gente entender que no Instituto nós não temos algo que te atenda, a gente vai te encaminhar, né, para onde a gente entender que possa ser bom para você, obviamente, né? Então essa é a intenção, né? Essa é a nossa filosofia, essa é a nossa missão, é te proporcionar, te ajudar de alguma maneira você se reencontrar, você conseguir se reencontrar com você mesmo e se autoconhecer e conseguir então a partir daí ter o domínio de você, do teu poder pessoal e colocá-lo em prática, né? Principalmente colocá-lo em prática, transformar as tuas questões, parar de passar pelo que você está passando e ultrapassar isso. Por que a gente passa tanto por alguma coisa? Porque a gente não ultrapassa isso, né? E esse movimento, ele é inconsciente na maior parte do tempo, totalmente inconsciente. Você acha que tem aquele famoso dedinho podre, mas não tem nada a ver com isso. É o teu padrão mental que está travado, que está fixado num determinado momento da tua vida e que você entende que aquilo é o certo, né? Essa semana, por exemplo, uma das clientes que eu tenho de psicanálise, eu sou psicanalista, diferente das sessões tradicionais de 50 minutos, a minha sessão é uma sessão de 1h30, porque durante 1 hora a gente vai conversar, sim, né, sobre as tuas questões psíquicas, e eu vou utilizar a base da psicanálise, mas eu sou espiritualista, então a gente vai conversar e vai ampliar muito essa conversa, né? Mas a minha base, a mais importante, ou uma das mais importantes que eu utilizo, é a da psicanálise, porque eu entendo que o inconsciente, né, porque a psicanálise fala de um inconsciente que nós temos e que ele grava todas essas ações, e ele grava todas essas questões, né? Então a gente vai entender, com base na psicanálise, qual pode ser a tua questão psíquica. Então durante 1 hora a gente fala disso, e a meia hora final eu vou energizar você, ou com reiki, ou com uma energização xamânica, ou com alguma técnica, como a cromoterapia, por exemplo, com alguma técnica de relaxamento, de energização, de harmonização. Então assim funciona a meia hora final, né? E essa semana, por exemplo, eu recebi uma cliente de psicanálise, né, que está lá comigo quase que toda semana, e que trouxe, né, uma questão de um relacionamento abusivo, né, extremamente abusivo. Já está resolvido parcialmente, né, ela já não está mais com essa pessoa, tem questões para serem resolvidas porque foi muito denso, né, essa relação. E ela começou uma relação com uma outra pessoa, né? Já se propôs lá, conheceu uma outra pessoa, e ela relatando o que estava acontecendo, né? Eu esperei que ela falasse, e eu disse para ela: você percebeu que só trocou o nome? Que claro, essa nova relação que você está no começo, né? Então a pessoa lá ainda não colocou todas as suas ferramentas à disposição, negativamente, né? Mas ela está dando demonstrações de autoritarismo, de arrogância, que ela não tinha percebido, né? Que ela não tinha percebido. Eu falei, exatamente como foi o outro, perceba isso. E aí, claro, né, a pessoa dá aquela regalada assim no olho, dá um pulinho para trás na poltrona e fala: nossa, não tinha percebido. Porque é assim que funciona. O padrão mental dela instalado, porque lá na infância houve abuso, né? O processo dela é esse. Lá na infância, com 7, 8, 9 anos, ela foi abusada, houve a violência,
o abuso, e ela carrega isso. Claro que ela está num processo de entendimento, de cura, mas ela ainda busca esse mesmo padrão. E não percebe. Se ela não estivesse em terapia, ela iria para esse novo relacionamento e iria passar de novo, sem perceber. Absolutamente sem perceber. Né? Racionalmente. Porque o inconsciente dela é que a leva para esse movimento. Né? Então você aí, ouvinte, que está aí do outro lado e está se identificando com isso, precisa entender a raiz dessa questão. Onde é que começa isso? E de que maneira, né? Principalmente, de que maneira solucionar? Claro que reconhecer, entender, saber onde começa é fundamental. E sem esse aprofundamento, e aí a minha visão psicanalítica, de psicanalista, nenhuma terapia aprofunda tanto quanto a psicanálise. No nosso curso de psicanálise, por exemplo, nós temos as constelações familiares. A gente fala de constelação familiar. Eu indico constelação familiar. A constelação familiar é importantíssima para que todos façam, mas ela não aprofunda a questão. Ela não aprofunda, diferentemente da psicanálise, que no caso, por exemplo, dessa minha cliente, nós estamos trabalhando desde lá de trás. Não é a criança interna que holisticamente, né, a gente fala muito esotericamente, se fala muito e é fato, né, mas é da criança mesmo, aquela criança que sofreu a violência. Essa criança ainda responde. A pessoa pode ter 30, 40, 50, 70 anos e essa criança que foi de fato violentada, abusada, enfim, sofreu essa violência, ela ainda está presente. O nosso cérebro faz um movimento que nós chamamos de looping. Né? Então, dependendo da minha questão que eu vivencio hoje com 70, com 60, com 50 anos, se ela for parecida, se ela tiver as mesmas características daquilo que eu sofri com 5, quem vai responder aqui hoje é a criança de 5 anos. É a dor da criança de 5 anos que ainda vai aqui vir e se apresentar. E essa necessidade que eu vou carregando até que eu entenda, até que eu descubra e até que eu terapeutize isso. Né? Até que haja a terapeutização dessa situação. Senão ela vai ficar sendo carregada. Claro que na própria constelação e em outras terapias você pode conseguir corrigir. E não é impossível de forma alguma. Né? Mas existem casos e casos, nenhum ser humano é igual ao outro, nenhuma questão é igual a outra. Então não dá para dizer que aquela técnica que para mim foi excelente e tirou com a mão o problema, não dá para eu entender que ela vai ser boa para A, B ou C. Porque cada um responde de uma maneira, cada um sente de uma maneira, né? Cada um vivencia as tuas questões de uma determinada maneira. Né? Então, algumas vezes é necessário ir até lá, naquela criança, para poder dizer para ela, olha, passou, não tem mais. Né? Te aquieta, acalma, vem aqui e cura isso. Né? Vamos tirar essa casquinha que está aqui em cima dessa ferida, vai doer um pouquinho, vai sangrar talvez, mas é o processo de cicatrização que é necessário ser feito. Né? Então essa é a nossa ideia no Instituto, é trazer ferramentas para que você possa olhar para você e entender por que a tua vida está da forma que está, no formato que está. Né? Se está bem, por que não poderia estar melhor? Nada está tão bem que não possa ficar melhor. Né? Nada está tão bom que não possa ser melhor. Descobrir as tuas crenças, toda crença por si só é limitante. Né? Então fazer um processo, né? Existem alguns exercícios que nós fazemos para que você possa entender
até onde vão as tuas crenças, que são limitantes por si só, né? São as famosas crenças limitantes. O que elas estão te impedindo, por exemplo, na questão do dinheiro, na questão da prosperidade financeira. Você pode ter, e na maior parte das vezes todos nós temos, capacidade de prosperar muito financeiramente, muito. Mas a nossa própria crença, né, ela nos impede. Aquilo que a gente ouviu lá na fase infantil, ali no comecinho da adolescência, ela infiltrou no nosso inconsciente e ela nos trava, e ela não nos permite acessar aquilo que nós temos até muitas vezes por direito divino, né, de acessar. Mas a minha crença, ela é tão forte, o meu entendimento com relação ao dinheiro, né, é tão forte que eu não acesso por medo. Por medo, por exemplo, de ficar podre de rico. Não é assim? Né? A gente não ouvia isso quando era criança lá. Ah, aquela pessoa é podre de rica. Como assim? Então, para ser rica, ela precisa ser podre? Então, eu não quero ser podre. Então, eu não quero ser rico. Como é que isso está dentro da tua cabeça? Como é que isso está dentro do teu inconsciente? De que maneira você está lidando com isso? Você já sabe? Se você não souber, você vai continuar, possivelmente, não prosperando, não querendo ficar podre, né? Porque senão você vai ficar podre. Quanto é que você está se impedindo? Você próprio. Quanto é que você está se impedindo de fazer por você? É assim que funciona. É assim que funciona. Então tem alguns exercícios, tem um particularmente que eu utilizo nas minhas sessões, que me traz, né, exatamente a resposta do teu inconsciente, de que maneira que o teu inconsciente está vendo isso, de que maneira o teu inconsciente está olhando para o dinheiro, né? E aí você pode entender um pouco mais qual é essa questão e de que maneira, claro, né? Aí entra o trabalho terapêutico de te ajudar a desconstruir essa crença, né? De desconstruir essa limitação, né? Claro, é um processo que vai depender de você, não depende de mim. Eu vou mostrar para você, eu vou orientar você, eu vou te dar ferramentas para que você possa fazer essa desobstrução, né? Mas a mudança, ela é de dentro para fora. Ninguém vai nos convencer de nada, ninguém tem capacidade de nos convencer de absolutamente nada, né? A gente se convence, a gente se transforma, a gente muda o nosso padrão, e essa mudança é de dentro para fora. Ninguém vai introjetar, ninguém vai colocar dentro da gente uma nova informação. O que eu posso é entender aquilo, fazer muito sentido para mim, e aí sim, a partir daí, o meu novo entendimento me faz com que eu consiga reconstruir, redirecionar, ressignificar, né? Como gostam de dizer os penelistas, né? E é verdade, é ressignificar. É dar um novo significado àquela questão antiga. É olhá-la de uma outra maneira. Percebê-la e, principalmente, vivenciá-la de uma outra maneira, né? Então, essa é a ideia do Instituto Integrando. É trazer ferramentas que possam te apoiar, que possam te ajudar nesse sentido. Tá bom? Então, liga para nós, né? Lembrando, Zona Norte, Estação Tucuruvi do metrô, 5 minutinhos andando, você está no Instituto. O telefone 11 2203 6303. 2203 6303. O WhatsApp 9 5790 6334. 9 5790 6334. E nas redes sociais, Instituto Integrando. Coloca no Google lá, você que tem habilidade aí com o computador, Instituto Integrando, que você já vai ter lá o nosso Face, o nosso site e o nosso canal no YouTube, tá? Para assistir esse programa e todos os outros, tá bom? Nosso tempo acabou, eu espero você no domingo que vem para a gente conversar mais um pouquinho. Bom domingo!